A gente tem um tipo de sociedade que se organizou muito na lógica das classes sociais. Ou seja, essa criação entre o centro e a periferia, né? Essa cisão entre ricos e pobres, né? Ela se materializa também no espaço da cidade. Então, de alguma forma, é possível pensar que o fenômeno de precarização da moradia, ou de precarização das habitações populares, né? Ele também, na verdade, ele ocorre porque ele reproduz um pouco a própria estrutura de classes que se organiza numa cidade de tradição, enfim, tão conservadora quanto São Paulo. Então a gente tem uma questão de que, de alguma forma, a maneira pela qual a cidade se organiza geograficamente, o espaço dela é determinado pela própria maneira pela qual as próprias classes se organizam nela. Diferentes grupos que ocupam a cidade de São Paulo a partir do que ele pode, como um poder aquisitivo, consumir, tanto em bens materiais, quanto também do ponto de vista da informação e da formação. Nós temos na cidade de São Paulo uma distribuição muito desigual desses estratos sociais, porque no processo de periferização da cidade, os grupos com menor poder aquisitivo, né, e, portanto, vulneráveis socialmente, acabaram indo morar nas regiões mais afastadas dos principais centros urbanos ou subcentros, né, como Avenida Paulista, Berrini, Faria Lima, e também do centro histórico da cidade de São Paulo. Nesse processo, o consumo da infraestrutura urbana foi muito desigual. A estratificação social, refletida nas moradias urbanas de São Paulo, pode também ser analisada pelo determinismo geográfico. Segundo Friedrich Ratzel, o ambiente define ou influencia fortemente na fisiologia ou na psicologia humana, de modo que seria possível explicar a história dos povos em função da relação de causa e efeito estabelecida na interação natureza-homem. Assim, ao observarmos as favelas e os centros urbanos mais desenvolvidos de São Paulo, podemos relacioná-los com a divisão de classes definida por Marx. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou.